o dia começa, o tempo não espera, tudo pronto pra gente vencer. O mundo lá fora, a cidade agora, tudo que a gente precisa saber. O Jornal da EP tá no ar. Uma criança entra à escola portando, seria algum comprimido? Seria alguma coisa líquida? Enfim, e quase que envenenou, porque o remédio, ele é remédio até certo ponto. Se usado de uma forma indevida, ele pode se constituir em veneno. Então, quer dizer, ele saiu da sua casa com esse medicamento e distribuiu para as crianças na escola. Agora, o caso é gravíssimo? Sim, gravíssimo. Tão grave quanto... Bom, o Marquese vai contar a história e também a história da criança que entra e adentra com remédio dentro de uma escola, né? Aí tem o problema na família, que permitiu a criança ter acesso a esse medicamento, isso é muito grave, sabe? E depois outra questão do conselho tutelar. Será que isso bate informação? O conselho foi chamado e não foi para conversar com as crianças, para chamar o pai, a mãe, enfim, uma situação muito grave. E o Flávio Marquese tem os assuntos em destaque. Está com você, Marquese, vai lá. Bom dia, Madalena, bom dia, equipe do Jornal da EP, bom dia você ouvinte de Araraquara, de toda a nossa região. Vamos aí, Madalena, nós estamos ao vivo agora, aqui no Chicão. Quem é que não conhece aqui? A doutor Francisco Pedro Monteiro da Silva, é o Chicão, né? Daqui a pouco eu vou trazer a história completa, eu estou aguardando aqui também ver se a direção da escola quer se manifestar, mas o caso que está registrado em boletim de ocorrência... Temos 3 mães que registraram o boletim de ocorrência, mas segundo a informação, 7 crianças ontem aqui nessa escola, um outro aluno acabou dando medicamento para essas 7 crianças, dizendo que era bala, que era doce. Ok? Essas crianças, uma delas passou mal, as outras depois vieram passando mal e foram todas para o hospital. Umas ali para o Hospital do Melhado, outras também para o Hospital São Paulo. Segundo informação, a gente tem até áudio aí também, uma delas ainda está internada. Conselho tutelar foi chamado, né? O Copom da Polícia Militar chamou o Conselho Tutelar, onde a conselheira Patrícia disse que estava em outra ocorrência e não seria possível acompanhar esse caso. Quantos anos tem as crianças, Marquese? A idade das crianças, segundo as informações, é entre 7 e 8 anos de idade. Olha, 7 anos de novinhos. Mas eu acho que não. Eu acho que a curiosidade, né, Luiz Antônio? A curiosidade. Eu vejo meus netos e tal, minha mulher sempre, minha filha também, sempre, olha, não deixa remédio ao alcance de criança. Tá bom? Criança é curiosa. Então a gente tem que, desde pequenininha, já dizer, não põe na boca isso não pode e tal. Então, quer dizer, é uma situação que é muito preocupante. Agora, tem uma criança internada. Que tipo de medicamento seria? Seria um psicotrópico? Seria um antibiótico? Né? Então, quer dizer, seria um analgésico? Então, a coisa realmente é muito... Pode matar. Porque, inclusive, tem um áudio da mãe, você também pode chamar aqui um dos áudios, né? Enfim. E agora, veja bem, apareceu uma mãe aqui agora, de uma das crianças, né? Ela não quis falar, nem sim, mas descobrimos aí, viu? O medicamento chama-se Renopril 5mg. É remédio, é calmante, depressão, né? Não sei, depressão, né? Parece que é esse remédio. Renopril, talvez vocês podem consultar aí o caso aí. A reclamação, Luiz, a gente vai rodar os áudios aí de uma das mães. O que elas estão reclamando bastante é que a escola, segundo essa mãe vai falar, a escola não socorreu. A escola diz que chamou o SAMU, mas uma das mães foi, quando levou o filho lá para o pronto-socorro, disse que o SAMU disse que não foi chamado. Né? Então, segundo elas, são 7 crianças, uma delas continua internada. 3 mães ontem à tarde fizeram boletim de ocorrência. E no boletim de ocorrência, no corpo do boletim de ocorrência, fala, o cupom da polícia chamou a conselheira tutelar Patrícia, que falou que estava em outra ocorrência e não seria possível acompanhar. Segundo o relato dessa mãe também, aqui na frente da escola tem o posto de saúde. Vou até dar uma olhadinha para você dar uma olhadinha. Aqui atrás, tá vendo? Ali é o posto de saúde. O, 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 o,
O posto também não quis atender, segundo a mãe. Então são 7 crianças. Como é que foi que aconteceu? Uma das crianças trouxe o medicamento, dizendo que era bala, que era doce, e as 7 crianças acabaram tomando esses comprimidos, aí, esses remédios, e foram todas parar no hospital, e uma delas continua ainda internada. Luiz, você quer conduzir os áudios? Eu acho que tem 3 áudios aí de uma mãe. Ela só não está aqui porque ela está em Taquaritinga, mas fez questão de falar, não, pode colocar meu nome, nome da minha filha, e fique à vontade. Temos que denunciar esse caso porque a escola fez pouco caso. Porém, eu vou tentar falar com a direção, se ver se a direção quer falar. Com você, Luiz, Madalena, se quiser o áudio está à disposição aí. Vamos lá, escola estadual, claro que você vai tentar com certeza, Marquese, mas escola estadual costuma se pronunciar por meio da Secretaria Estadual da Educação, né? Talvez o Lucas possa até já, por gentileza, Lucas, tentando o contato ali com o pessoal da SEDUC, que muito provavelmente a manifestação vem lá de São Paulo, mas você detalhou que é o Renopril. Renopril é um medicamento comumente usado para o controle da pressão arterial, porque é um vasodilatador, né, que ajuda o coração a bombear sangue com mais facilidade, etc. e tal. Então isso, para quem não tem pressão alta, gera consequências, né, dependendo da dose, né, porque você tem de 5 miligramas, você tem de 10 miligramas, para uma criança, certamente já é uma dose excessiva, pode trazer complicações, e se dá alguma alteração na pressão, né, de uma criança... Uma bradicardia muito forte, né? Essa criança está internada, vamos saber, essa criança está internada, qual é o seu estado. Seria até muito prudente a gente dar uma consultada para ver em que hospital está, para saber o seu estado. Exato. Né? Agora, nós vamos elencar um dos áudios da mãe, Marquese, aquele que ela descreve com mais detalhes, ou seja, o mais longo, para a gente ouvir aí o depoimento de uma das mães das crianças envolvidas, porque aí configura o caso está constatado. Agora, a criança tem que ser presa, aquela que distribuiu o remédio? Obviamente que não, mas é preciso entender como é que ela teve acesso, foi em casa ou não foi em casa. Então o conselho não pode, depois a gente vê, vai registrando, aí amanhã a gente vê. Não, porque você pode ter inúmeros desdobramentos de uma história como essa. Vamos ouvir o depoimento da mãe. Inclusive, no boletim de ocorrência, uma dessas mães sou eu. O acontecido aconteceu com o meu filho, e uma criança está ainda lá no São Francisco, a Isabelle, né? Estamos orando por ela. Ela ainda está internada ainda. A escola abafou o caso, sabe? Eu que chamei a polícia, eu tive a atitude, e eu quero sim que vocês comentem, sim, que vocês falem, porque não pode ficar impune o que a escola fez. Porque tanto é que quando nós questionou a escola, outras mães, questionou a escola sobre socorrer a criança, a escola diz que o posto daí da frente não quis socorrer, diz que chamou a SAMU não foi. A gente teve que sair dos nossos empregos, né? No meu caso, eu saí do meu emprego, eu trabalho na Rua 5, para poder socorrer, sabe, o meu filho. Então, eu acho que isso foi uma negligência da escola. A escola alega que não, mas foi sim. A gente não pode ficar calado. Hoje foi o meu filho, foi 7 crianças. Amanhã o que será? E se fosse um veneno? A escola tá todo mundo quieto. Tanto é que a gente foi ontem pro UPA, todo mundo ficou calado, não teve reportagem, nada, sabe? Porque todo mundo quer tampar o caso. Mas a gente vai falar sim, vai falar, meter a boca sim, e tem que ser divulgado. Um desses nomes é o meu nome, você fica à vontade para falar, porque é o meu nome, foi eu sou a Isabela, e a outra mãe também que falou. Porque se eu ficar quieto, outros casos podem acontecer. Eu não entendo por que a mãe das crianças vítimas da história não vão querer levar o caso adiante. É óbvio que a gente, né, tem que trabalhar com prudência, estamos falando de crianças, né, não tem forma de ser sancionada, nada disso, né, legalmente, mas o caso tem que ser bem esclarecido, porque as crianças correram risco. Tomaram um comprimido? 2, 3? Como é que foi esse convencimento? Qual que foi a argumentação utilizada? Onde é que a criança obteve esse remédio? Conseguiu em casa? Não conseguiu em casa? Enfim, né, eu acho que a escola teria que ter demonstrado todo o interesse para os pais e apoiado os pais nessa.
Ah, não, mas a escola não quis abafar, mas foi essa a impressão que passou aos pais. Os pais ficaram com essa impressão. Então não foi bem conduzida a situação. Sei que a escola já tem tantas coisas para lidar, mas uma situação como essa não pode ser considerada corriqueira, Madalena. Agora, quer dizer, um remédio para pressão. Uma criança se constitui num veneno conforme a dosagem. Sim. Tá bom? Então, quer dizer, isso pode Até para um adulto. isso pode levar a criança à morte. Então, é uma preocupação muito grande. Agora, os pais da criança que deixaram esse medicamento acessível, precisa entender que isso é muito, muito perigoso, né? Muito perigoso. E não me parece, Madalena, um remédio que tenha algum atrativo visual. A Gabi me mostrou alguns aqui, que vem até em formato de ursinho. Que pro visual, né, para uma criança, para confundir com uma balinha, é muito oportuno. Não é o caso do Rinopril, que não deve ter nenhum apelo visual para que a criança... Nem saboroso. Nem saboroso. Nem saboroso, porque criança vai muitas vezes pelo gosto. Você coloca alguma coisa que amarga na boca, a criança não Mas vai aquilo fazer. derrete, Agora, ela engole, docinho. né? Engole mesmo. Eu sou da fazendo cara geração que feia. adorava o AS infantil, né? Que justamente foi coibido do mercado porque tinha esse apelo de ser uma balinha, Docinho, né? né? Docinho, gostosinho e tal. Foi coibido do mercado justamente. É por isso. Marquese, você está em frente ao Chicão, E Marquese. é um perigo, porque eu tinha dentro do meu carro aquelas pastilhas Valda, sabe? Então, o que aconteceu? Eu saí, engoli isso uma vez. aí ela pegou, meu filho, o Pedro pegou umas... Acho que quando eu voltei no carro, eu senti um cheiro, falei, aí que eu vi que ele tava com a latinha, tava ali do lado. Aí ele ficou 3 dias exalando aquilo. Eu fiquei com medo. Aí eu telefonei para um amigo e falei, não tem perigo não, mas né, ficou 3 dias exalando aquilo pela pele, né? Ficou com hálito cheiroso. Vic Vaporub, né? Então quer dizer, precisa tomar muito cuidado, porque numa dessa você deixa um medicamento venenoso ali, né? Nossa, uma vez eu estava no estúdio da rádio tossindo, Madalena, e quem fazia o programa era o João Simão. Ele falou, rapaz, tem uma balinha aqui que é boa. E me deu uma pastilha, eu não lembro se era Valda, era outra, mas era grande, parecia aquelas balas soft, né? E eu abri e coloquei na boca, né, para aquilo derreter. Engoli, rapaz, eu quase morri com aquilo lá. Tá louco. Desceu torto. Nossa senhora. Marquese, você segue em frente ao Chicão. Se algum pai, alguma mãe quiser se manifestar a respeito, Marquese, pelos próximos minutos permanecerá ali, até aguardando uma movimentação da direção da escola. Você segue por aí mais alguns minutos, né, Marquese? Exatamente, Luiz. Eu permaneço aqui em frente à escola Chicão. Estou aguardando, parece que tem uma das mães que vai comparecer. Vamos ver se ela vem mesmo para falar com a gente. Para fechar aqui também as informações, eu estou aqui com uma nota, Lucas, da Secretaria da Educação a respeito das crianças que receberam remédio do coleguinha e foram parar algumas no hospital. Secretaria de Educação Municipal ou Estadual, que é responsável pela escola. A escola é o Chicão, aqui na Vila Xavier. Bom, assim que ouviu os relatos dos estudantes, a equipe gestora da escola acionou os responsáveis pelos alunos envolvidos e o serviço de atendimento móvel de urgência. Todos foram atendidos, liberados e passam bem. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso inserido na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva SP, que realizará campanhas de conscientização, palestras e oficinas na escola sobre o assunto. Um psicólogo do programa nas escolas também está à disposição dos estudantes. A Unidade Regional de Araraquara e a escola estão à disposição da comunidade escolar. É a nota, não sei se o Lucas tem alguma complementação. Eu tenho a complementação, Luiz, que eu acabei de receber agora também, é a nota do Conselho Tutelar aqui de Araraquara. Que está sendo acusado de ter sido acionado e não compareceu. Pois não, Lucas? Isso. Então, Luiz, o que eles explicaram, né, que a mãe relatou para eles que estava na UPA com a criança e então ela foi orientada pelo conselho a lavrar aí o boletim de ocorrência. Ontem, após o ocorrido, a enfermeira da UPA notificou o conselho e eles disseram que hoje comparecerão aí na escola, no Chicão, para qualificar os responsáveis do aluno que levou aí esse remédio e encaminhar o caso para a rede, para que assim seja feito o encaminhamento e a tomada aí das providências necessárias em relação ao caso. Bom, está aí. Então, a gente serve como alerta para que os pais tenham esse cuidado, porque a gente acaba, muitas vezes, de uma forma desleixada ou uma imprudência, deixando um remédio à altura de uma criança. 7 anos, 6 anos, 7 anos, não tem ideia do que pode ser aquilo. E muitas vezes pode até confundir mesmo com uma balinha, né?
E é ruim. Só que a partir do momento que aquilo derrete na boca, ela automaticamente o corpo absorve. Absorvendo, você tem aí, com certeza, a coisa não foi pior, porque as crianças cuspiram, porque não tinha gosto de hortelã, né? Então as crianças, esses remédios são ruins, então elas cuspiram. Então, porque um comprimido desse para pressão no corpo de uma criança, isso faz um efeito muito grande. Uma bradicardia, uma taquicardia pode matar, sabe? Então, quer dizer, é uma situação realmente muito delicada. Eu não sei Reduz a pressão, a criança desmaia. Eu nem né? sei se a questão, o batimento cardíaco cai, né? Então eu não sei se a criança que estava internada já recebeu alta. A nota da SEDUC diz que todos passam bem. Passam bem, né? Bom, então se todos passam bem é porque o pessoal vem acompanhando, né? Jornal da